Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, especialíssimo, sempre final de domingo, já com cara de segunda-feira, e segunda-feira também já valendo para o esporte, a rodada esportiva, e nem tão esportiva, porque alguns jogos não aconteceram, mas sim projetando, analisando, pensando, né, o que vai acontecer. Eu sou Miguel Brambila. É um prazer estar em sua companhia, edição de número 739 do Teoria de Tudo, com apoio de Unicesumar, melhor EAD do Brasil, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Top Down Informática, Livraria Mercado de Ideias. Também, né, a Mecânica Tecnicar e, é claro, amigos queridos que fazem parte de toda a nossa programação, que estão sempre conosco de dia, de tarde, todo dia é dia, né? De dia, no coloquial mesmo, não é? Vamos trazendo hoje convidados para falar desta jornada do Caxias, da Ser Caxias, agora pega para capar, agora é para valer, né? E eu vou trazer primeiramente o Joselito Santos aqui no quadro Por Dentro da Bola, depois nós vamos chamar torcedores que já estão na linha conosco, com uma mobilização importante, arquibancada do povo, que nós temos dito, né? Mover a galera para os jogos, e assim vamos tratar também do Juventude, da dupla Grenal, da seleção brasileira. É o quadro Por Dentro da Bola, dentro do Teoria de Tudo, que vai começar agora com a nossa vinheta, é claro. Por Dentro da Bola. Vou trazer primeiramente o Joselito Santos aqui, né, para nos dar um briefing do que vai acontecer também, quanto a minha garganta, ela me trai. Eu abri a boca para falar, começou a coçar. É a coisa mais incrível do mundo. Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Ainda bem que tu me ajuda, né? Temos o Rádio Portal Sabe Caxias, ao qual estamos a nossa programação, que cresce, www.sabecaxias.com.br. E também, é claro, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, por toda a plataforma. E quem é que vai falar conosco aí, Jô? Se chama a galera aí, vai dizendo os nomes aí, por favor, e o papo é quente, né? Temos falado, o Caxias empatou fora, ok, hoje, domingo. Neste domingo, dia 7 de setembro, né? Vamos fazer o sinal aqui, né? 7 de setembro, não, nem vamos falar de política, deixa a política lá. Política, né? Deixa pra eles. Enfim... Mas é só o começo, né? Vamos falar sobre isso. Quem é que vai falar com a gente primeiro sobre o Caxias? Tu quer falar do jogo primeiro, depois a gente chama a galera que estão nos escutando? O que é que tu prefere? Não, vamos falar com eles, né? Já que tá os nossos convidados, aí depois a gente faz uma análise prévia do jogo de hoje, que não foi legal, né? Eu já posso dizer que o jogo não foi legal, o Caxias não me agradou mais uma vez. Mas o ponto foi importante, então depois a gente vai dizer alguns pontos que eu entendo, que o ponto foi muito importante, mas o desempenho, na minha opinião, não foi legal. Vai conversar conosco o Moita Rodrigues, né? Moita Rodrigues, que já é a terceira vez, acredito que ele participe junto conosco, ele é conselheiro Grená, e também está fazendo parte dessa movimentação aí do Arquibancada do Povo, que é uma movimentação muito interessante, ele vai falar. O Matheus Aver também vai conversar junto conosco, que é outro conselheiro Grená, esteve presente também na reunião e é um dos representantes, e o Gustavo Zanata, que também esteve presente na reunião junto com toda a direção do Caxias. Eles que vão nos falar, né, Miguel, o que é a Arquibancada do Povo, né? Todo mundo está perguntando o que é essa Arquibancada do Povo. É um movimento muito interessante, muito importante da torcida do Caxias, que está se movimentando. Eu acho que o Caxias está chegando num patamar que ele está se movimentando dentro, mas principalmente está se movimentando fora de campo, Miguel Brambila. Então, né, Moita, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Bem-vindo ao programa. Gustavo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Jossi, Moita. Boa noite também ao Matheus. Cara, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Caxias. Legal. Matheus, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Jossi, Miguel aí.
Abraço também para os amigos aí, o Moita e o Gustavo. Legal. Vamos falar então sobre isso, né? Começamos pelo Moita e conta um pouco né? Como é que tu tá vendo esses desafios, Moita, né? Agora não é pra valer, né? A coisa pega pro Caxias, né? Boa noite. Então, eu não sei se algum Grená, em sã consciência, tinha esse pensamento de que agora seria mamão com açúcar, que agora seria brincadeira, ou que seria tipo, não, primeira fase a gente foi a equipe que desbancou, que liderou, enfim. Se existe algum Grená que pensava isso, eu acho que hoje é dia de voltar à realidade, que o campeonato ele virou a página, ele começou um novo campeonato com novos desafios. As equipes que estão ali, elas estão com o mesmo objetivo que nós, e a gente sabe que quando tu inicia o campeonato, tem equipes que estão para se manter na Série C. E agora não, agora já que chegou, agora é o seguinte, agora vamos para cima para ter um acesso à Série B. E não tem japonês neste quadrangular, né? Como dizia nos anos 90, né? Hoje não tem mais japonês no futebol. Se chegaram aqui, chegaram com força, disputando sua vaga, e não quer dizer que a gente foi a melhor equipe no primeiro, vamos dizer assim, na primeira fase, e agora a gente ia continuar com essa gordura. Zerou, acabou. Começamos do zero, igual a todas as outras 7 equipes que disputam conosco. Então, hoje foi uma realidade. Seguimos a cartilha do futebol, não estou falando do desempenho abaixo, mas a cartilha do futebol de empatar fora foi cumprida hoje, foi feita, né? Graças à justiça do VAR, né? Eu comentei com algumas pessoas hoje que na Série B nós tivemos a justiça do VAR ao nosso lado, também, e que se for para ser assim, ok, que seja justo para todos, né? Mas o Caxias tem futebol para mostrar que tem uma equipe, tem um técnico que é inteligente, então acredito sim que a gente agora no jogo, no próximo sábado, vai ser diferente. Legal. Gustavo, tá contigo a palavra. Sabe que até dentro disso de fazer uma análise da qualidade do time, do futebol apresentado, eu acho que está dentro daquilo que a gente tem apresentado nos jogos fora, até não foi muito fora. Acho que talvez a gente tenha criado um pouco menos do que em outras situações, né? Por exemplo, contra o CSA a gente cria bastante, né? Mas daí tu pega um time que tem uma zaga talvez um pouco mais frágil, né? O Floresta em casa tinha 75% de aproveitamento. Não é qualquer time, entendeu? Ele estava com um aproveitamento só pior em casa do que Caxias e Náutico. Então, quando o pessoal fala assim, vamos ao Ceará para vencer, às vezes não dá. E também tem a ver com o time, né? Sabe que numa análise do jogo, me pareceu muito que quando a gente tentava sair jogando, o gramado não possibilitava em muitas situações. O gramado pareceu bastante duro, a bola bastante viva, e quando o Caxias começava a trocar passes, saindo jogando, né, as jogadas acabavam não acontecendo. E eu acho que isso, por exemplo, no Centenário, onde a gente já tem uma tranquilidade maior, o gramado nos possibilita mais isso, acho que vai acontecer com mais tranquilidade. E o time do Floresta é um time que marca muito, a gente viu até no primeiro jogo do campeonato contra eles aqui, né, vieram fechados, marcando, né, e dificultando muito a criação de jogadas, né. A gente toma... Eu fiz uma análise assim, num jogo que tu toma 2 gols e o resultado é 0-0, é um baita jogo, né? Porque se as coisas fossem piores, né, de tomar esses 2 gols e algum deles ser validado, ia ser complicado. Mas dentro da campanha, na verdade, o que vai acontecer agora é que se cancelou essa rodada praticamente, né? Então a gente vai ter 5 rodadas para fazer aí pelo menos 50% dos pontos, que é o que classifica, né? E
Vamos pensar assim, 5 rodadas, 15 pontos. 50%, 7,5, 8 pontos. 8 pontos sobe, né? Então, dificilmente não vai subir se fizer mais 8 pontos a partir de agora. É brigar por esses 8 pontos. A gente tem 9 em casa, né? Uma ótima matemática, né? Tá, parece que tá mamão com açúcar, mas não tá, né? É claro que... enfim, Matheus, antes de nós entrar no debate, o Joselito vai falar também. Matheus, dá aí o teu parecer sobre a tua visão, sobre a percepção do Caxias nesse momento. Show. Até complementando aí que os amigos falaram, eu já tô na ideia dos 9 pontos que faltam, né? Agora até que o Zanata falou, e realmente acredito que não seja tão necessário os 10 pontos no nosso grupo, né? Muita gente vê o outro grupo lá como o grupo mais forte, realmente, por questão de times com massas, né? Com bastante torcidas. Acredito que vão fazer diferença nos quadrangulares da torcida, né? Mas eu vejo também que o nosso grupo é muito parelho, sabe? Deu pra ver agora nessas primeiras rodadas aí, ninguém avançou muito em questão de pontuação, né? E não, acho que não tem terra arrasada. Acho que se tiver terra arrasada vai ser pro Floresta, que empatou em casa. Talvez pro Londrina, que saiu ganhando de 2-0 e tomou um empate em casa. Então, teoricamente, parece que ficou ruim pros 3 lá. E pra nós tá tranquilo ainda, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um jogo importante em casa sábado. E eu acredito que ali, pontuando, sim, tu vai ter uma noção do que o Caxias vai fazer na competição, né? A partir desse jogo de sábado aí, a gente vai ter uma noção do que a gente vai querer para a competição. Perfeito. Joselito, a tua preocupação, e aí eu vou colocar a palavra para ti, deixar na roda para a galera aí também, no final, né, da fase anterior, e tu falou várias vezes, era que o Caxias não desandasse, né, nos últimos 3 jogos. Tu percebeu alguma coisa assim, ou deu para ver o Caxias já reorganizado nesse primeiro jogo? Não, eu não vi um time reorganizado. Como eu disse, eu não gostei do Caxias hoje, não gostei da forma como o Caxias jogou. É claro que tem todas essas questões do campo, da temperatura, mas eu particularmente não gostei do que eu vi. A equipe do Floresta, sim, ela tem a sua força em casa, porém ela dominou a equipe do Caxias. Eu já vi a equipe do Caxias mesmo jogando fora, tendo um melhor controle de bola. Acho que alguns jogadores estão abaixo. A zaga parece que desencaixou ali depois da saída do Lucas Cunha. Principalmente os 2 gols que nós tomamos, que não valeu, né, que eu digo nós por conta do Caxias. Principalmente o primeiro gol, a bola enfiada no meio dos 2 zagueiros, teve um desencaixe ali entre o Alan e o Marcelo Nunes. Então tem que ter esses cuidados, entendeu? Porque não é mata-mata, ok, tem mais algumas rodadas, mas o Caxias tem que estar com a corda esticada de qualquer forma, porque agora, como a gente disse, eu falei isso, né, Miguel, tu mesmo é testemunha disso, que eu disse que o Caxias tem que entrar a Vera, o Caxias tem que entrar a Vera nesse quadrangular final, porque vale muito, meus amigos, vale muito subir para uma Série B, mudança de patamar, uma série de coisas que podem acontecer com o clube, né? E o torcedor está fazendo a sua parte. O torcedor, depois nós vamos entrar propriamente dito naquilo que nós chamamos os amigos aqui, a arquibancada do povo. Então eu espero que os jogadores de fato entendam essa situação, né? Porque o Caxias está fazendo tudo o que tem que ser feito fora de campo, né? E então eu espero sinceramente que no sábado, aqui contra a equipe do São Bernardo, o Caxias volte a ser aquele Caxias lá da primeira fase, onde é aquele time que não desistia, aquele time competitivo, aquele time chato, como a gente brinca no futebol, né? É um time que realmente não desiste. Então eu espero que o Caxias não perca isso, né? Eu não quero acreditar, isso eu falei na transmissão hoje à tarde, eu não quero acreditar que o Caxias esteja num declínio técnico, né? Porque eu vou sempre pontuar até o jogo do Tombense. O jogo do Tombense foi um jogo com os times reservas, com o time reserva, perdão. E aí o Caxias fez uma partida considerável lá com o time reserva, acabou empatando com o Lanterna, que inclusive naquele jogo o Tombense foi rebaixado, aí depois veio contra a equipe do Brusque. Na minha opinião, eu também não gostei muito do Caxias, e minha opinião particular também, o Caxias com 2 a mais, faltou competência, né? Porque se tu tem 2 jogadores a mais, por mais que o time adversário ele se feche, tem as suas nuances, a equipe do Caxias não teve a competência para vencer.
e aí tu vai para um jogo em Maringá, daí o Maringá, com todo respeito, é aquele jogo, né, meus amigos, que sabe aquela história, eu tô indo a Maringá, será que eu vou mesmo? Os jogadores não estavam afim, assim, não é que não estavam afim, não me entendam mal, é um último jogo, o próprio presidente falou, cara, eles não iam botar o pé, sendo que eles já eram líder, eles não, sabe, então esse jogo, claro, 3-0 para mim foi demais, mas tudo bem, tá na conta, eu fui relevando, e aí eu disse, bom, vamos ver o jogo com o Floresta, como é que o Caxias vai atuar, por mais que seja um jogo com 27 graus, 28 graus, que era a temperatura aproximada, esse dado que o Zanata trouxe é bem importante, eu não sabia, o Floresta sim, eu sabia que ele era forte, mas não sabia que era 75% de aproveitamento em casa. Então todas essas questões, assim, elas têm que ser relevadas, só que eu, particularmente, esperava o Caxias um pouquinho mais competitivo. Eu não senti o Caxias tão competitivo como já vi o Caxias em outros momentos, Miguel. Diga. Vamos dividir a palavra com eles aí. Fique à vontade para falar. Eu vou conduzindo aqui para a gente não falar ao mesmo tempo, mas quem quiser interferir ou dar uma parte, enfim, fala aí, Moita. Vou fazendo o giro aqui igual o chimarrão, para a gente não falar ao mesmo tempo. Só não pode botar a mão na bomba, né? Exatamente. Aí não é gaúcho. Boa. Aí não é gaúcho, não, aí tá fora. E quando passar a cuia tem que roncar. Então, vamos lá. Cara, assim, eu tenho falado com as pessoas, tipo, eu particularmente eu deletei a primeira ponto, coloquei um ponto final. Mas hoje, a palavra certa não seria assusta, porque assusta pode ser um exagero, né? Mas me preocupa um pouco, pelo menos no primeiro tempo, a falta vou dizer assim, de testosterona, né, nos nossos jogadores de buscar o resultado, porque a gente se recuou, a gente deixou o Floresta fazer o jogo deles. Por mais que eles tenham um percentual elevado de efetividade dentro de casa, mas mesmo assim não tem como não comparar, mas nós somos a melhor campanha da primeira fase. Por mais que eu tenha botado um ponto final, vem aquela lembrança, os caras classificaram no último jogo, como meu pai fala para mim às vezes, classificaram com as calças na mão, entendeu? Dependendo de outros, e nós, deitado na rede, bem tranquilo, com os pés para cima, e hoje eles vieram e mostraram que eles também querem. Então, me cria assim um pontinho de atenção, essa falta ao meu ver, né, de vontade, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi que o Caxias parece que deu uma evoluída, meio que dominou o segundo tempo, teve ali uns 2, 3 ameaços, vamos dizer assim, do Floresta, mas, no geral, a gente dominou a partida. Então, que isso aí sirva para que os jogos em casa, né, a gente já saia, né, com essa vontade, né, de fazer resultado, não ficar esperando o adversário cansar, porque quem sai para o jogo a gente sabe, né? Uma hora vai cansar, e a gente não pode ter um campeonato pensando nisso, né? Perfeito. Fala, Gustavo. A gente tem essa situação de estar agora numa fase decisiva e ter chegado nessa fase decisiva fazendo uma campanha um pouco abaixo nos últimos 5 jogos do que a gente estava acostumado, né? Isso no final foi gerado pela nossa própria equipe, porque a gente classificou com 5 rodadas de antecedência. 5 rodadas. Então, ficou e garantiu a liderança com 2, né? Ou uma. Uhum. Então, né, é uma situação que tu naturalmente tu vai diminuir o gás, né? E aí, agora quando volta para a competição realmente, né? Fica todo mundo meio assim, cara, o que aconteceu com o time que não tá voltando? Mas eu vi hoje o jogo hoje talvez com um pouco mais de naturalidade. Eu acho que era mais ou menos o que eu esperava do Caxias, talvez um pouco mais de atenção na frente, alguma criação um pouco maior, né? Que a gente sempre espera. Mas a gente teve lances, né? Esse lance que está passando agora, por exemplo, é um lance claro de gol, né? Do Caxias, né? Então, o Caxias criou,
e sofreu a pressão de um time que estava acostumado a jogar no seu gramado, e que tem bons resultados no seu gramado. Matheus, contigo. Até como o Zanata falou antes sobre o aproveitamento do Floresta, né? Aí ele só tem uma derrota em casa, né? É um time que em casa é difícil perder. E sobre rendimento também, eu acredito que passa muito por pé de 2 jogadores que eu acho que estão deixando a desejar desde alguns jogos já, que é o Thomas Bastos e o Iago. Eu acho que a gente depende muito desses jogadores, pela força física do Iago, velocidade. Ele é inteligente, às vezes parece que ele tá fazendo as coisas erradas e dá tudo certo com o Iago. E o Thomas Bastos é a cabeça pensante do time, né? Eu acho que a gente depende muito dele e tá faltando algo a mais dele, né? Eu acho que é isso que está abaixando um pouco do rendimento também do restante do grupo. Perfeito. Eu acredito que a soma dos esforços de quem quer ver o Caxias bem dá razão a todas as análises. É isso que é legal. Somando-se isso, né, nós vamos falar, e eu já faço a provocação para fazer aí a transição de palavra para o Joselito, aonde a torcida precisa acreditar mais e melhor, e por isso já tem esse movimento Arquibancada do Povo. Né? Não sei, Joselito, se era muito esperar uma vitória do Caxias hoje, ou é pela análise técnica o que tu fizeste o teu comentário? Não, eu acho que, como eu disse, o resultado está dentro da conta. Eu até falei na própria transmissão, resultado bom, desempenho abaixo. Porque eu analiso o futebol jogo a jogo, vou analisando o campeonato. Essa é uma das minhas funções como narrador e como cronista esportivo. Mas eu sigo confiante no acesso, acho que o Caxias tem total condição de subir para a Série B. Não estou aqui dizendo que o Caxias não irá subir, que não tem condições. Não, é que a gente tem algumas análises um pouco diferentes daqui a pouco, que a gente começa a ver algumas coisas dentro de campo que acabaram mudando de outros jogos para cá. Né? Alguns desencaixes que não tinham, por exemplo, o Caxias estava bem nos últimos jogos, e nos últimos jogos, principalmente, como eu disse, me parece que essa troca da zaga ainda não se encaixou do Alisson com o Alan, e isso não quer dizer que o Alisson não é um bom jogador, muito antes pelo contrário. Antes do Lucas Cunha, eu era um jogador que pedia muito o Alisson, mas parece que o Lucas Cunha e o Alan tava encaixado, sabe aquela coisa, aquelas peças que se encaixam, a engrenagem, como o Caxias tem, e parece que ainda, agora o que o Júnior vai ter que fazer? Ele vai ter que reorganizar essa equipe, não como um todo, obviamente, mas algumas peças que que não se encaixaram ainda. Um dado que me parece bem importante, pode não ser tão relevante assim, mas depois que o Eduardo Melo saiu, o Caxias não fez mais gol. Isso quer dizer que porque o Eduardo Melo saiu, o Caxias... Não, mas é um dado a ser cuidado, é um dado que o Caxias não conseguiu. Depois que o Eduardo Melo saiu, o Caxias não fez mais gol. Nos últimos jogos, o Caxias só tomou gol. Jogada boa de ataque, então... né? Não sei querer te interromper, né? Só falando que teve alguns momentos bons do Caxias, né? Como essa jogada, por exemplo, né? O que eu vejo, né? Os extremos, eles estão um pouquinho abaixo, principalmente o Iago, me parece que está um pouquinho abaixo, que ele, inclusive, era um dos artilheiros da equipe do Caxias, e os centroavantes ainda não conseguiram se encaixar. Mas como o próprio Júnior fala, a competitividade está aberta, né? E tem um jogador aí que ele é o 3º maior artilheiro do Brasil e está aqui no Caxias. O Giovanni Gomes, ele não viajou, e o Júnior Rocha acabou falando na entrevista coletiva o porquê que ele não viajou. Ele até disse, ele falou as palavras, a gente não quer queimar o jogador, né, porque ele ainda estava 4 semanas sem jogar, então agora ele vai ter um tempo de adaptação nessa semana, e ele mesmo disse vai ajudar, e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, posso estar enganado, mas mais cedo ou mais tarde o Giovanni Gomes será o titular da equipe do Caxias, porque aquela história, o Júnior Rocha mesmo falou da gestão de jogadores, mas acho que a gestão de jogadores vai até a página 9, como diria o Luiz da Veiga. A partir de agora o Caxias tem que colocar quem tá bem, quem tá jogando melhor, quem vai trazer o acesso para o Caxias. E nas trocas eu gostei de 2 jogadores. Mossoró entrou bem, acho que é um jogador que pode ser e deve ser titular na equipe do Caxias. E o Igor Torres, as 2 vezes que eu vi ele entrar, eu gostei do Igor Torres. Então, nem tudo tá errado, nem tudo... meu Deus do céu, tá tudo... Não, eu acho que o Caxias, aos pouquinhos, ele vai encontrando, o Júnior vai encontrando algumas peças que daqui a pouco a gente não tava vendo,
E isso é bom porque o Caxias trouxe esses jogadores há pouco, né, Miguel? Então, acho que isso é importante. Alguns jogadores que podem e irão, sem dúvida alguma, trazer essa competitividade interna. Isso é bom, porque daqui a pouco o Calisson não vai ficar, eu sou o Calisson, eu vou ficar aqui no... Não, tu vai ter que te puxar. Que tem o Igor Torres ali no teu encalço. Né? O Iago, no lado esquerdo, tem o Douglas Esquilo, que tá no encalço dele. O Helder e o Gustavo Nescau tem o Giovanni Gomes. Então isso é bom. O Gustavo Henrique tá ali, se o Alisson não jogar bem. Isso é bom. Isso é bom pro clube, isso é bom pro Caxias, isso é bom para uma equipe que quer subir para uma Série B e busca uma competitividade maior, Miguel. E que tem agora, nesse momento, né, que contar com a torcida organizada até o último segundo. Né? Então, sem dúvida alguma. Arquibancada do Povo. Vamos seguir aqui a ordem que tá legal assim. Moita, Arquibancada do Povo, fala um pouco sobre o que é. Os três participaram da reunião, cada um fala um pouco aí pra gente entender bem e já chamar a torcida. Beleza. Então, um parênteses aí, tipo, hoje eu até brinquei com o Giovanni, mandei uma mensagem para ele, só que ele estava em função de entregar o apartamento, enfim, até convidei ele para ir onde a gente se reuniu hoje, né, e ele disse que ia chegar mais tarde, enfim, mas tudo certo, né. É um cara que eu falei para esse cara, porque o cara tá aqui e a gente brinca, né, quando chega alguém, tipo, fará o gol do acesso, né, e eu ficaria muito feliz se a hora que o Giovanni fizer o gol do acesso, vou ficar muito feliz. Acho que essa é a frase correta, porque é um cara que já teve suas passagens por aqui e ele tá merecendo, ele tá fazendo o trabalho dele, né? Então, e da nossa parte, né, enquanto torcedor, começou com esse movimento que, por exemplo, tipo, eu tenho uma galera, o Zanato tem uma galera, o Aver tem uma galera, daqui um pouco tava cada um tipo fazendo o seu movimento. Aí um dia a gente conversando com o Tessari, com o Regis, né? O pessoal ali, tipo, cara, por que a gente não une, não junta tudo isso e vamos puxar todo mundo junto, do que às vezes, não que tipo, estivesse errado, não é isso, mas é que o nosso objetivo é o mesmo, ponto. Porém, cada um fazia do seu jeito. Por que a gente não tenta se organizar, entendeu? E aí fazer essa somatória, essa construção unidos. E a gente sentou, conversou, trouxe eu sou o ex-presidente da Falange, mas faço toda a comunicação ainda da torcida, né? Chamei o Pablo, que é o nosso presidente, para participar dessa reunião, aí participaram outras lideranças de outros grupos, né? E aí a gente começou a elaborar um projeto, uma ideia, né? Que eu acho que foi comprado assim por todos de imediato, né? Que é divulgar as nossas ações, trabalhar junto nessas ações, dando ideias, né, fazendo críticas também, mas o que é importante é que a gente tipo, trabalhe unido, que a gente só tem um objetivo, né, e é que quando todo mundo puxa para o mesmo lado, puxa pelo mesmo caminho, né, do objetivo, eu tenho certeza que isso não tem como dar errado, né, porque está sendo feito muito bem organizado todas as ações, desde viagens a organização de banheiro químico na pracinha, na entrada do estádio, que é uma demanda que se tem, tipo, de uma organização de trânsito, que às vezes eu tenho uma visão, aí o outro tem outra visão, e a gente levou tudo isso aí para fazer uma reunião, a gente trouxe todas essas demandas, né, para a questão das recepções, dos recolhimentos de valores, né? Então, tipo assim, foi um movimento muito bacana, que não é da Falange, não é da Chopp, não é dos cervejeiros, enfim, dos demais grupos, mas é dos torcedores que querem fazer a diferença. Né? Perfeito. Sabe que timidamente ainda tenho observado, nós temos falado aqui, desde sempre, que é preciso ver a torcida usar a camisa do clube nas ruas da cidade. E eu comecei a ver, timidamente, mas eu estou começando a ver o pessoal usando a camisa dos clubes aqui de Caxias, do Caxias, tenho visto bastante aqui na minha região e acho muito importante isso. Fala aí, Gustavo, sobre o movimento também, enquanto eu passo aqui o Instagram, já que já está organizado da galera. Uhum. Na verdade, a gente participou em nome do Democracia ali, que faz um trabalho de lives, né? E tem grupos que são mais ativos, né?
do ponto de vista de arquibancada, como o Moita falou. O que a gente às vezes tem a experiência de já ter participado de torcida organizada no Caxias, né? A própria Falange, né? Fui por bastante tempo integrante da Falange. Então, acho que no final o que a gente precisa agora, nesse momento, é união. E a união entre todas as partes, entre a torcida, entre os jogadores, direção, comissão técnica, todo mundo unido para que esteja todo mundo remando por um lado só, né? E só isso eu acho que vai fazer com que o Caxias dê esse salto tão grande, porque é um salto gigantesco. Eu estava fazendo uma análise agora dos valores que está se falando para o ano que vem. Se a gente for pegar entre cota da TV, entrar em uma nova liga, a gente está falando em algo próximo de 35 milhões para o ano que vem. Isso é 3 vezes o que o Caxias tem hoje de orçamento. Então, esse salto é extremamente importante para o clube. E só se todo mundo se unir, só se todo mundo remar para o mesmo lado é que vai acontecer. E eu acho que está acontecendo. Os movimentos estão se engajando naquilo que tem que acontecer. E rapidamente se conseguiu juntar 15 mil reais ali para pagar os artefatos, né, piroblásticos da nossa torcida, pirotécnicos, né? E então acho que tá tudo dentro do que a torcida deve fazer, tá fazendo seu papel, né? Se unindo e apoiando o time, e apoiando a direção, apoiando o clube, para que esse acesso ocorra. Legal. Fala aí, Matheus. Cara, é uma coisa que eu já falei para uma galera, e desde quando eu entrei no conselho do Caxias no início deste ano, eu começo a olhar o Caxias com outros olhos, um olhar de que as coisas estão sendo feitas certas já há algum bom tempo. Eu já comentei isso, eu acho que desde os fracassos que a gente teve em não acessos na Série D para a Série C, a gente já estava, da direção já estava fazendo um trabalho bem feito da forma correta. E por isso que a gente se movimentou nessa questão da arquibancada do povo, né? Que é uma conexão entre torcida e direção do Caxias, né? Uma coisa que eu falo muito que aqui ninguém desses movimentos estão querendo se aparecer ou o nome de alguém. O nome que a gente está botando sempre na mesa é o nome do Caxias, somente do Caxias. E é isso que a gente quer que o pessoal entenda, que abracem a causa com nós, até aproveitando o momento aqui. A gente lançou agora, a gente vai fazer a recepção dos atletas novamente amanhã, igual foi feita contra o Maringá após a derrota ali, de uma forma de mostrar que sim, nós estamos junto com eles, não tem nada perdido e nem tem por que falar de algo perdido, porque um ponto, eu acho que esse é o estilo do quadrangular, é empatar fora e ganhar em casa. Então aproveito, convido a toda a torcida Grená que compareça com nós, vamos mostrar nossa força. É isso que a arquibancada quer mostrar, que é a união entre torcida, direção e elenco também, que não tem como dar errado, né? Nós 3 unidos ali, a gente vai chegar no objetivo que é o acesso do clube. Beleza, parabéns, gurizada. É um movimento importante, né, José? Sem dúvida alguma, eu ia falar exatamente isso, o Matheus acabou antecipando, eu ia dizer, né, que... E emendando isso, né, tanto o Moita, o Matheus, o próprio Zanata podem responder, mas mais acho que o Moita, acho que ficou nessa parte. Nessa primeira recepção, Moita, tu conversou com alguns jogadores, com algum diretor, qual que foi a reação dos jogadores e da comissão técnica? Porque eu vi os vídeos nas redes sociais e eles ficaram extremamente surpresos, mas não aquela surpresa de meu Deus, o que a torcida está fazendo aqui? Não, que legal que a torcida está fazendo aqui, né? Então, qual foi a reação dos jogadores? Tu ficou sabendo de alguma coisa em relação a isso, Mike? No próprio domingo, né, quando a gente começou ali, o Aver deu a ideia, e aí a gente começou no grupo ali, aí daqui um pouco eu disse, quer saber, eu vou chutar o balde. Claro, disparei em tudo que era grupo. Comecei a postar no conselho, aquela disparada que tipo, eu perdi o freio e foi. E aí o pessoal comprou a ideia, e aí a gente começou a conversar. Tinha um pequeno receio até da comissão técnica, porque eles não é praxe entrar com o ônibus ali. Quem acompanha chegadas, enfim, o ônibus chega lá pela rua lateral, né, pela e entra na parte lá
próxima academia, enfim, e dali o pessoal sai. E houve no primeiro momento uma resistência, tipo, não, vamos lá, porque é muita coisa. Eu disse, essa desculpa não vai colar, porque é só os atletas desembarcar, dar ré no ônibus e coloca lá. Não vai mudar nada, vai mudar 10 minutos no roteiro do motorista para chegar em casa. E aí, tipo, tava naquela, não, acho que não vai dar e tal, não sei o quê. E nós já estávamos movimentando os grupos. Eu peguei e mandei uma mensagem pro presidente Roberto, né, e mandei pro Ramon, que é o supervisor de futebol, enfim. Só, meu, é o seguinte, a galera vai estar lá, cara, agora é com vocês, entendeu? Agora é com vocês, vão fugir ou vamos lá. Não é cobrança, não é tipo, vai aí, o que está acontecendo? Não, vai ser de apoio mesmo. E aí os caras compraram a ideia e desembarcaram ali, e conversei com 2 jogadores, né? Até um deles que me mandou um vídeo e disse, cara, a gente não esperava, tipo, a gente até tinha um pouquinho ele não usou a palavra receio, ele disse de temor que fosse uma cobrança, alguma coisa, né? E eu disse, não, cara, não tem porquê, porque o trabalho de vocês nessa primeira fase vocês fizeram, entendeu? Vocês fizeram o trabalho de vocês. Isso. Então a gente quer mostrar que daqui em diante, cara, vocês fazem o trabalho de vocês lá fora, foi o que eu falei para eles depois que todos desembarcaram. Vocês fazem o trabalho de vocês ali dentro do campo que a gente faz aqui fora, entendeu? O que depende da gente aqui fora, a gente vai fazer, entendeu? Vocês fazem, só com vocês. Isso é essencial nesse momento, principalmente, e mesmo na dificuldade. Eu concordo, não foi nada perdido, é a cartilha mesmo, porque caso contrário, se a narrativa, se o discurso fosse outro, seria mais preocupante, porque o Caxias estaria, né, a torcida e o time estaria inflado, né? Bom, fomos os primeiros e tal. Então eu acho que tem que ter prudência, respeitar o adversário, né, que tá jogando, né? Empate para eles em casa que foi ruim. O Caxias precisa continuar vencendo em casa. Então é isso, gurizada. Quero deixar para vocês aqui o espaço. Eu já comecei a seguir ao vivo aqui o Instagram da Arquibancada do Povo. Vou deixar a palavra para cada um de vocês fazer o convite para a torcida aí, não é para semana que vem. O vídeo vai rodar a semana toda, né? Aproveita muito aí, já faz o teu convite, já se despede do programa e da galera também, por favor. Então, beleza. Meu convite chega cedo no sábado, veste a tua camisa do Caxias a semana toda. Vou usar agora um exemplo. Faz como o Joselito, uma vez, eu ouvi, acho que uns 5, 6 anos atrás, ele falou que todo sábado de manhã ele coloca o abrigo do Caxias dele e ele ia fazer as coisas dele. Tu lembra desse aí? Nós conversávamos num grupo uma vez, que disse todo sábado de manhã. Então faz assim, não espera o sábado, vamos amanhã de manhã, vai para a empresa com a camisa do Caxias, mostra que a cidade ela é Grená, né? Caxias do Sul é a nossa cidade e o nosso clube, ele leva o nome da cidade. Então a gente tem esse peso. Então convido todos os torcedores. Tem promoção de ingresso, vai ter cortesia rolando por aí. Cara, chega cedo, a gente está preparando, a gente vai começar a anunciar essa semana, né, após a reunião com a brigada, é claro, né, todas as questões técnicas aí com a prefeitura, também quais serão as ações do sábado, mas eu vou dizer para vocês, cara, se der certo e aprovarem tudo, e vão sim, a gente tem essa certeza já, vai ser legal, porque é um marco, vai ser algo diferente, e que nós temos como fazer isso, entendeu? Outros locais aí não conseguem fazer o que a gente faz, porque nós somos Grená, nós somos do povo e a gente é unido. Então, sábado, chega cedo e durante a semana usa a tua camisa o tempo todo. Fica ligado, segue a gente, que ali vão ter ações ali que vão estar rolando essa semana. Já lotamos um ônibus para Londrina, abrimos o segundo e depende de vocês para a gente colocar o terceiro e o quarto ônibus. Massa, muito bem. Gustavo Zanata, fala aí. Isso aí, um abraço a vocês, muito obrigado pelo convite e convocar o torcedor, né? A gente sabe que agora a gente tem aí 3 jogos em casa, mais 2 fora de casa, para fazer, assim, 9 pontos e subir de divisão. Agora não tem mais jogar bem, jogar mal, o negócio é pontuar, ganhar e subir de divisão, né? É isso que a gente precisa. Convidar todo mundo que sofreu em situações passadas e que hoje vê o Caxias nessa possibilidade tão boa
Afinal, nós estamos em setembro e o Caxias vai jogar até outubro. E isso, para quem é torcedor, faz uma grande diferença, porque nos últimos anos a gente terminava o ano em agosto, indo bem ou indo mal. Então, para quem quer ver o Caxias jogar e que gosta do Caxias, ama o Caxias estar jogando é muito importante. E a gente subir de divisão vai colocar ali 19 jogos em casa no ano que vem. E isso vai nos dar outra vida, sem dúvida. Verdade. Vamos lá, a torcida, vá para o Centenário, que o teu apoio vai ser fundamental para isso acontecer. Legal. Matheus, fala aí. Primeiramente, agradecer o convite aí do Miguel, do Jussi, e fazer o convite, como todos os amigos já fizeram aí, para... Cara, que nem o Zanata falou, há muito tempos atrás ali, em agosto nós já parávamos futebol, né? E eu falo isso, é uma coisa que eu comento bastante. Nós temos que chegar em outubro, sabendo que a gente fez tudo que a gente poderia fazer pelo acesso. E a gente vai conquistar esse acesso aí. Então não deixem de fazer nada, leve um amigo, associe ali, tem um plano novo no Caxias, que é o Futuro Grená, associe o filho pequeno ali, o vizinho ali que tem até 18 anos, não vai pagar mensalidade, leva ele pro estádio. A gente já arrecadou o valor que era a meta para fazer a festa, então vai ter festa, vai ser algo diferente. Nós estamos fazendo a nossa parte, então vamos fazer tudo que a gente possa fazer pelo acesso, que ali na frente a gente vai colher frutos. E que nem o Zanata falou, são 19 jogos a mais no ano que vem, é uma receita maior, é o futuro do clube, é melhorias dentro do clube, é base, tudo vai poder mudar, vamos poder mudar de patamar. Então vamos fazer tudo que a gente pode fazer aí e vamos buscar esse acesso. Que legal. A minha mãe, de 81 anos, já pediu para levar o casal de amiguinhos dela, né? Um de 80 e outro de 70. Só aí já dá 300 anos de torcida do Caxias. Passou. Então, né? É o que vai rolar. Já estamos prontos, né? Eu levo de pau mandado dessa turma aí, que o máximo eu posso acabar na cadeia por abandono de idoso, né? De tanto que eles me incomodam. Joselito, se despede aí dessa turma legal aí pra gente seguir o programa. Parabéns, né? Deixo aqui pra vocês o convite e o espaço sempre aberto do Teoria de Tudo por Dentro da Bola. Sem dúvida alguma, Miguel. Eu quis chamar os três, porque eles fizeram parte. Como eles mesmos disseram, e o próprio Matheus falou, né? Não é que eles são a arquibancada do povo. A arquibancada do povo são todos os torcedores do Caxias, né? Mas como eles foram, vamos dizer assim, o frente estiveram lá na reunião, então eu convidei eles até por conhecê-los há um bom tempo. Então agradecer que vocês vieram aqui nessa noite de domingo falar um pouquinho aí para o nosso público também, Moita, Zanata e o Matheus. E como vocês já fizeram o convite, né, então sábado a gente se vê lá no Estádio Centenário, estarei lá na cabine número 1, juntamente com meus companheiros de transmissão, Zé Teodoro e também o Ivan Sgaraboto. E eu espero estar lá vendo um grande público, porque a mobilização ela tá muito grande, e eu tenho certeza que o povo Grená estará presente. Desejar então para vocês aí uma excelente semana, né, Miguel? E a gente se vê no sábado aí, galera. Moita Rodrigues, Gustavo Zanata, Matheus João Aver conosco, né? Torcedores do Caxias, a arquibancada do povo segue lá no Instagram, por Dentro da Bola faz um intervalo. Voltamos já para falar do Juventude, um instante só. Por Dentro da Bola. Muito bem, é um instante mesmo, né? Não dá nem para espirrar, Joselito Santos, né? Ainda bem que eu não espirrei, então. Ainda bem, né? Eu acho que eu vou espirrar, não é do teu tempo, né? O hipopótamo do Hanna-Barbera, né? Mas quem... Não lembro. Não é do teu tempo, é do Hanna-Barbera anos 80, muito legal. Era... O hipopótamo não interessa também, Joselito. Chega. Tá bom. Tá bom, hipopótamo, não tem hipopótamo. Eu já tenho déficit de atenção, daí tu me estimula. Agora, para mim voltar ao início do programa, vamos falar de Juventude. Né? Vamos lá. 7 de setembro ainda, né? Lembrando, né? Só dar um pitaco agora que só estamos eu e tu aqui, né? Que as cores verde e amarela não são só de uma parte do Brasil, elas são de todos os brasileiros, né? É o que eu penso. Isso, né? É só para É o que eu penso, pelo menos, né? É o que eu penso, pelo menos, né? Eles não ficaram por um partido, né? Ou por um tipo de não. Né? Não, por uma ideologia, né? E ao mesmo tempo, lembrando que uma outra parte, tem que lembrar que as cores do Brasil não são vermelho. Isso aí que eu ia dizer agora, né? Agora do Brasil só para lembrar. Né? Só para lembrar. Isso aí. Né? Só para lembrar. Enfim. Os extremistas, né? Tanto de um lado quanto de outro.
É isso aí, Joselito. Ainda bem que tu é um cara ponderado, por isso que nós seguimos em frente com mais edições, né, cada vez mais eficientes deste programa. O Juventude não jogou, né? Não teve Série A, né? Não. É. Série A não teve por conta da seleção brasileira, né? O Brasil que acabou goleando o Chile na última quinta-feira, joga na terça-feira contra a Bolívia, aquele jogo chamado praticamente amistoso. O Brasil já está na Copa do Mundo. E o Juventude está se preparando. Olha, Miguel, no próximo final de semana teremos aquele... Daqui a pouco pode ser uma prévia do ano que vem? Pode ser uma prévia do ano que vem, por que não? 2 grandes jogos em Caxias do Sul, Caxias contra a equipe do São Bernardo no sábado. Esperamos casa cheia, 7h30 da noite. E no domingo vai ter casa cheia também. Juventude quem, Miguel Brambilo? Sabe quem que é o Juventude vai jogar? Só contra quem? A última vez só contra o Flamengo. Foi muito bom. A última vez que eu falei, né? Não quero ser aqui profeta do apocalipse, eu bati na madeira aqui, porque foi o 6-0, 7, sei lá eu quanto. 6-0. Mas acho que não vai ser mais, não, né? Eu acho que... Não, do Carpini eu acho que não. Não dá pra entrar com o jogo derrotado. Acho que se o Juventude conseguir um empatezinho aí, bola pro mato, que é jogo de campeonato, marcação homem a homem, nem dá pra fazer muita estratégia, né? Acabar com... Quebrar, né? Quebrar a molécula do Flamengo, a molécula da jogada, um grupo, né? Acabar com... É isso, eu acho, né? E a jogada individual, né? Marcando individual. Eu acho que isso vai... Não sou estrategista, mas já usei essa estratégia no passado, quando o nosso time era pior e deu certo. Muito bem, não, mas é isso aí. O Thiago Carpini ele é um treinador muito estrategista. Haja vista que de 15 pontos que ele disputou, ele já ganhou 10, né, Miguel? Então isso é campanha de G4, é campanha de Libertadores. O Thiago Carpini é um excelente treinador, e eu vou falar aquilo que eu já falei lá atrás, é só pegar os outros programas. Eu sigo com a mesma confiança que eu falei do Caxias, eu sigo com a mesma confiança do Juventude. É um trabalho árduo, muito árduo do Thiago Carpini. Não estou dizendo também, o Juventude já está na Série A, tá tudo certo. Não, o Juventude vai brigar muito para ficar na Série A, mas eu confio, principalmente pela forma como o Thiago Carpini acabou colocando essa equipe novamente nos trilhos, digamos assim, e o Juventude vem fazendo, sim, bons jogos. Haja vista o último jogo aí contra a equipe do Ceará, lá no Ceará mesmo, no Castelão, onde o Juventude não desistiu, né? E aos 47 minutos acabou fazendo gol com o Mandaca, que para mim está sendo um dos grandes destaques do Juventude, aí, do Thiago Carpini, né? E então o Juventude ele vai crescendo. Agora é jogo gigante, não é jogo grande. Mas aí eu posso te dizer, Miguel, que desde que eu comecei a ser narrador, aproximadamente 5 anos, eu não narrei uma derrota do Juventude diante do Flamengo. Então, se Deus quiser, eu quero me manter invicto nisso. Quero narrar mais uma vitória. Eu narrei 1-0 para o Juventude lá na pandemia, onde não tinha ninguém no estádio. Gol do Matheus Peixoto. E o último que eu narrei foi ano passado, 2-1 para a equipe do Juventude também no estádio Alfredo Jaconi. Não narrei jogo fora, obviamente, né? Não, acabei narrando aquele 6-0. Infelizmente, agora que eu lembrei que eu narrei o 6-0. Mas aqui no estádio Alfredo Jaconi, graças a Deus, eu tenho essa questão de ter narrado 2 vitórias. Espero, né? Obviamente, a gente sempre espera os 2 times aqui de Caxias do Sul que a gente consiga as vitórias, né? É muito mais difícil pro lado do Juventude, porque o Flamengo hoje é um dos melhores times da América do Sul. Mas, meu amigo, é 11 contra 11, e aí no domingo nós vamos ver o que o Juventude vai apresentar, e o Juventude apresentou, na realidade, né, Miguel? Sim. O Juventude apresentou o Negueba. O Negueba, para tu ter uma ideia, Miguel, ele é um jogador que ele veio do Maringá, do Paraná, e ele fez um gol contra a equipe do Caxias. Aqueles 3-0 do Maringá, ele foi um dos atletas que acabou fazendo um dos gols. O Edson Negueba, 24 anos, ele vem da equipe do Maringá, e vem para até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem 24 anos, é um jogador extremamente jovem, e é uma indicação, sim, do Carpini por conta das características. Ele entende que o Edson Negueba é uma característica diferente do Batalha, diferente também de outros jogadores que a equipe do Juventude tem, o Gabriel Veron, principalmente. São jogadores mais meio atacante do que propriamente atacante. E o Edson Negueba seria um atacante mais de velocidade, né? Então, daqui a pouco também tem a volta do Gilberto, tem a volta do Lucas Fernandes. Então, tem aqueles reforços internos, sabe, Miguel? Por outro lado, o zagueiro Abner, que foi, inclusive, pretendido por um time da Itália, da primeira divisão, mas o Juventude rechaçou, não vai vender ele, porque a proposta era até interessante, mas era parcelada, perdão.
e aí o Juventude não aceitou. Só que o Abner está lesionado. Então, nesse momento, provavelmente vai jogar o Luan Freitas, que é o irmão do Lucas Freitas, ao lado do Wilker Angel, que é zagueiro da seleção venezuelana, que vai jogar ainda nessa próxima terça-feira também. Né? Tá com chance, inclusive para o playoff, né? Isso aí. A Venezuela tem chances na repescagem de se classificar, né? Exatamente. Então, o Juventude pode perdê-lo ainda para essas partidas aí dos playoffs, né? Da repescagem, mas aí é aquela história, né? É o Wilker Angel, zagueiro do Juventude, que vai estar lá daqui a pouco numa repescagem. Isso para o clube também é muito importante, né, Miguel? Claro, é uma seleção nacional, né? Não é uma grande seleção, uma seleção, né, de muito destaque, mas não interessa, representa um país, né? Exatamente, um país que pode ir para a Copa do Mundo. Tudo bem que de 10, 7 vão para a Copa do Mundo, mas enfim, sim, uma loucura. Tem muito do arrecadatório, né, do marketing da FIFA que ficou, né? Nesse sentido, você faz um espetáculo maior, né? É certo que você vai arrecadar mais dinheiro, né? Então, isso está estratosférico, né? Mas tudo bem, né? É do jogo, né, Joselito? Quando encerrar de Juventude, a gente deixa aí alguns minutos para falar de seleção brasileira e aí a gente encerra o baile. O Juventude, então, tem a questão também dessa entrada do Carpini, dessa mudança. Agora não tem nem como pensar em revanche contra o Flamengo, mas tira-se a questão anímica, que tu gosta muito de falar, né? A questão da memória traumatizante da goleada. Porque, né, muitos atletas já não, né, porque seria humilhante tomar outra goleada em casa do Flamengo, né? Não, né? Sem dúvida. É a lei de Murphy, né? Se pode acontecer, vai acontecer, pode. Mas não, tomara que não aconteça, né? Espero que não, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que empate eu acho que é jogo, bola pro mato, né? Se sobrar espaço, faz um contra-ataque, senão mete uma retranca lá e era isso. Não tem que ter vergonha, o Carpini não tem que ter vergonha disso, entende? Porque a bola ela vai ficar com o Flamengo, né? A bola vai ficar com o Flamengo, é um time que ele gosta muito de posse de bola, é um time... o time do Felipe Luiz é muito estrategista, é um treinador que realmente ele faz essa equipe do Flamengo jogar, então para mim vai ser uma honra estar nessa partida, porque tu vai ver jogadores sensacionais, né? Inclusive um jogador muito bom, ele foi punido de uma forma meio estranha essa semana, né? Mas enfim, coisas do STJD, apenas 12 jogos pro Bruno Henrique, né? Muito branda, né? Muito branda. Mas é uma prerrogativa, mas ele é culpado? Ele foi punido? Isso Ele foi culpado. Sim, ele foi culpado. Sim, já foi culpado. Ele já é réu agora. Ele já é réu. E a justiça comum segue, né? Não resolveu ainda. Não sei se... Ele foi julgado no STJD. No STJD. Não foi na Justiça Comum ainda. Não sei se... Provavelmente vai caber alguma ação na Justiça Comum, né? Mas nesse momento não sei de nenhuma informação. Bom, do Juventude saiu o serviço de jogo. Bem rapidamente. Provavelmente, né, ele saiba alguma coisa que... se a punição for branda, né, ele sabe demais. Quando isso aí é fato, né? Provavelmente a gente sabe como funciona, né? A gente sabe como funcionam as coisas no Brasil. Gente grande metida nesse negócio. Saiu o serviço de jogo, então, para Juventude e Flamengo no próximo domingo, dia 14 de setembro, às 4 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi. Então, como é que vai ser, Miguel? Para o sócio ele vai poder pegar 4 ingressos a R$60 cada. Ingresso antecipado, R$180, meia entrada 90, e no dia da partida, R$200 e R$100 a meia entrada. Caro, claro, né? Nós estamos vendo um jogo contra a equipe do Flamengo, né? Então, mas é um jogo sem dúvida alguma. Né? Não interessa, é elitizado, só vai. O povo não vai, né? O povo não tem dinheiro. A direção do Juventude, ela premia principalmente os sócios, né? Que acabam. O Juventude tem praticamente 9 mil sócios. Então, se ele faz essa promoção que o sócio pode comprar 4 ingressos a R$60, então o sócio vai... Não sei se vai comprar cada um 4 ingressos, né? Mas acaba aumentando esse leque de oportunidades. E para fechar de Juventude, a gente vai falar rapidinho também de um jogo que aconteceu hoje à tarde pelo Campeonato
Gaúcho domingo, feminino. Né? No domingo. O Juventude acabou empatando com o Internacional pelo Campeonato Gaúcho feminino no complexo do SESI aqui em Caxias do Sul. 1-1 foi a partida nesse domingo, Miguel. Ok. Vamos pular a dupla Grenal, deixa para o próximo programa, uma seleção nos interessa, somos brasileiros, né, o espetáculo, né? Muita gente desdenhou de dar 3-0, mas eu acho que recupera um pouco a moral do time, mesmo que o Chile, né, não tenha muito a entregar, né? Não tem carteiraço para o Neymar, eu acho isso muito bom, nós já falamos no outro programa, né? Acho que dificilmente ele vai conseguir voltar para a seleção se continuar como está, e a torcida não vai sentir falta. Dá o teu parecer aí, Joselito. Eu acho que o Ancelotti ele acabou reorganizando a seleção brasileira, né? A seleção brasileira hoje ela tem um padrão de jogo, ela sabe como se comporta em campo, como os jogadores atuam. O Lucas Paquetá, que diferente do Bruno Henrique, ele foi absolvido pelo mesmo caso, só que lá na Inglaterra, então ele retornou à seleção brasileira, acho que é um jogador importantíssimo, é aquele meia, aquele terceiro homem de meio campo, mas ele tem muita qualidade, fez um dos gols. O Luiz Henrique, que é um atacante de velocidade, para mim ele entrou muito bem no segundo tempo, acho que ele tem vaga nesse time aí, do Brasil. O Caio Jorge, né, que é um centroavante da equipe do Cruzeiro, foi um pouquinho mais discreto. O Richarlison é um centroavante que o Ancelotti gosta muito, que ele trabalhou com ele no Everton da Inglaterra, e agora ele está no Tottenham também na Inglaterra, e agora ele trouxe ele para a seleção brasileira mais uma vez. O Casimiro é um jogador de confiança do Ancelotti, né? O Casimiro estava praticamente arquivado na seleção brasileira, e desde que o Ancelotti retornou, o Casimiro também retornou, e eu acho que é importante, porque o Brasil não tinha aquele volante mesmo, aquele capitão, digamos assim, que é o Marquinhos, o capitão, mas o Casimiro é o capitão do time, aquele jogador que orienta, é um jogador de muita categoria e muita força física, então eu acredito que o Casimiro é um jogador importante, sim. Uma grata surpresa ao lateral esquerdo, né, o Douglas Santos, gostei desse atleta. Então o Ancelotti ele vai também descobrindo algumas outras peças, é claro, como tu mesmo falou, o Chile não é hoje um parâmetro, até mesmo porque o Chile ele está naquela fase de reconstrução do time, né, Miguel? O Chile, como não tem mais condições nenhuma de ir para a Copa do Mundo, ele está tentando se reconstruir lá para a Copa do Mundo de 2030, então, mas eu acredito que o Brasil está no caminho certo, ele vai para uma Copa do Mundo com um dos melhores técnicos do mundo, né? Para uma Copa do Mundo com um dos melhores técnicos do mundo, eu acredito que o Brasil vai voltar a ser um time respeitado, não só a seleção brasileira, mas um time respeitado, porque o time do Brasil não estava sendo respeitado. E eu penso que com o Ancelotti o Brasil vai voltar a ter vamos dizer assim, a credibilidade de uma seleção brasileira, Miguel. Em outro momento nós estaríamos jogando contra o Chile, precisando da vitória, né, e sob o risco de perder para um Chile desclassificado, né, já estávamos perdendo até para o Catar recentemente aí, né, até para o Kuwait. Sim. Tava feio o negócio, né, Joselito? Muito bem, muito obrigado pela tua participação mais uma vez, a parceria nossa aqui, né, no Teoria de Tudo por Dentro da Bola. O tempo voa, uma boa semana, até o próximo. Valeu, Miguel. Um abraço para você. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Ficamos por aqui com o Teoria de Tudo também. Um abraço, uma boa semana. Até mais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa